ousamos supor que Alencar tenha sido um dos primeiros a exercer a função a que hoje atribuímos a nomenclatura de repórter no Brasil, e desmistificamos a ideia de um autor estritamente romântico. Olá, eu sou Fernanda Bittencourt, sou doutoranda em Literatura Brasileira na UERJ, sou bolsista da FAPERJ, sob orientação do professor Marcos Vinícius Soares, e apresento a vocês o artigo A Flanerie de José de Alencar e João do Rio, Aproximações e Dissonâncias. Ambos os autores, em seus respectivos tempos, percorreram as ruas do Rio de Janeiro e descreveram o espaço carioca para o leitor de suas crônicas. Importada do francês flaner, a palavra flanerie, que é o passeio, vai adquirindo contornos nas diferentes obras, e apesar da mesma nomenclatura e do processo semelhante, pressupõe análise e descrição individuais. Enquanto José de Alencar registrou a paisagem do Segundo Reinado e os costumes da época, João do Rio mostrou a construção da modernidade e da Belle Époque carioca. Situando o leitor historicamente na perspectiva do caminhante, passaremos por Baudelaire em O Pintor da Vida Moderna, mais precisamente no capítulo O Croquis de Costumes, e por Walter Benjamin na obra Baudelaire e a Modernidade, no capítulo O Flaner, e em Paris, a capital do século XIX, e outros escritos sobre cidades deste mesmo autor. Na obra de Alencar, encontramos o termo flanerie na crônica de 29 de setembro. Abre aspas. Sabeis o que é a flanerie? É o passeio ao ar livre, feito lenta e vagarosamente, conversando ou cismando, contemplando a beleza natural ou a beleza da arte, variando a cada momento de aspectos e de impressões. O companheiro inseparável do homem quando flana é o charuto, o da mulher é o buquê de flores. Fecha aspas. Nas palavras do autor, abre aspas, o que há de mais encantador e de mais apreciável na flanerie é que ela não produz apenas o movimento material, mas também o exercício moral. Tudo no homem passeia, o corpo e a alma, os olhos e a imaginação. Fecha aspas. Neste artigo, ousamos supor que Alencar tenha sido um dos primeiros a exercer a função a que hoje atribuímos a nomenclatura de repórter no Brasil, e desmistificamos a ideia de um autor estritamente romântico, destacando o perfil enunciado pelo professor Renato Barros de Castro na obra José de Alencar entre o jornalismo e a ficção, que destaca a sua observação realista. Sobre a relação de Alencar com o folhetim e as suas peculiaridades, já que o gênero era novidade no Brasil e Alencar um de seus predecessores, dialogaremos com o professor Wilton José Marques, que publicou Ao Correr da Pena folhetins inéditos em 2021, e com a professora Fernanda Coutinho no artigo Um Alencar Flaner, o Rio de Janeiro de seu tempo, no qual cita a chamada Poética do Passeio Alencariana. Numa atitude semelhante à de Alencar na crônica visitada antes, João do Rio explica ao leitor, em A Alma Encantadora das Ruas, abre aspas, flanar é a distinção de perambular com inteligência, nada como inútil para ser artístico. Daí o desocupado flaner ter sempre na mente 10.000 coisas necessárias, imprescindíveis, que podem ficar eternamente adiadas. Fecha aspas. Abre aspas. Para compreender a psicologia da rua, não basta gozar-lhe as delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível. É preciso ser aquele que chamamos flaner e praticar o mais interessante dos esportes, a arte de flanar. Fecha aspas. Para falar de João do Rio, lançaremos mão de textos como o Prefácio de Vida Vertiginosa da professora Giovanna de Altri, no qual se destacam questões como a criação da crônica moderna pelo repórter João do Rio, a vida literária no Brasil, 1900, de Brito Broca, e a crônica brasileira do século XIX, do professor Marcos Vinícius Soares, que revela as características da crônica do século XIX, perdidas no século seguinte. Nossos cronistas aqui estudados são caracterizados pela sua flanerie, tornando as impressões do Rio de Janeiro memórias capazes de reler a vida citadina e suas contradições em cada um dos períodos históricos.
perceber que a sua trajetória vem do século XIX, com destaque para José de Alencar, e ganha novos contornos com João do Rio no século XX, é importante e fundamental para o estudo da literatura e do jornalismo no Brasil. José de Alencar, com seu, abre aspas, Monstro de Horácio, fecha aspas, percorrendo, abre aspas, todos os acontecimentos, a passar do gracejo ao assunto sério, do riso e do prazer, fecha aspas, enquanto João do Rio, abre aspas, ei-lo a psicologizar, ei-lo a pintar os pensamentos, a fisionomia, a alma das ruas, fecha aspas, souberam em seu tempo caminhar junto à modernidade e refundá-la com a sua maneira de escrever. Esperamos que gostem do artigo. Um abraço.